Depois de 3 meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro voltou ao Brasil. Apoiadores lotaram o aeroporto de Brasília, mas o encontro no saguão do aeroporto foi proibido pelo governo do Distrito Federal. Por conta disso, Bolsonaro saiu por uma porta lateral. Aliados do ex-presidente disseram que o momento para esse retorno não foi escolhido por acaso. Eu sou Ricardo, do canal Hora da Notícia Brasil, e neste vídeo eu explico os fatores que teriam influenciado o cálculo da volta de Bolsonaro. Vamos direto ao primeiro ponto. Em uma dessas fontes, que acompanham o retorno de Bolsonaro de perto, aponta uma percepção de que Lula está num momento de desgaste político acentuado e atípico. Para um presidente que acaba de assumir o cargo, episódios recentes traduziriam isso. O primeiro foi a entrevista ao portal 247, em que Lula usou um palavrão para se referir ao que pensava sobre Moro durante o período em que esteve preso na carceragem da Polícia Federal no Paraná. E após a PF deflagrar uma operação contra membros da facção PCC que teriam planejado matar Moro e outras autoridades, Lula disse em outra entrevista que acreditava que o plano seria uma armação de Moro. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. A declaração teve reação negativa. Moro disse que Lula seria responsável por qualquer coisa que acontecesse com sua família. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Lula também enfrenta dificuldades no Congresso. Apesar de ter distribuído ministérios para partidos do chamado Centrão, como União Brasil, a percepção é de que ainda não tem uma base sólida para aprovar seus projetos. Essa percepção já tinha ficado expressa em declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, disse ao jornal Folha de São Paulo que, apesar de ter 3 ministérios, não seria conveniente para o partido entrar na base do governo. Nos últimos dias, o governo ficou sob alerta depois que Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, passaram a debater sobre o rito de tramitação de medidas provisórias. Lira quer maior participação da Câmara nas comissões mistas que precisam ser criadas para avaliar as medidas enviadas pelo Executivo. Pacheco resiste à proposta. Esse impasse pode acabar afetando o governo. Eu explico. As medidas provisórias enviadas pelo Executivo valem até 120 dias. Se não forem convertidas em lei antes disso, perdem a vigência. Olha só o que disse o deputado Marcos Feliciano, um dos principais aliados de Bolsonaro, abre aspas. A volta de Bolsonaro acontece em um momento em que o governo está batendo cabeça o tempo inteiro. Lula vem dando declarações desastrosas e isso tem aumentado o desgaste dele. Fecha aspas. Outro aliado, o deputado Capitão Augusto, diz algo parecido. Segundo ele, abre aspas, Bolsonaro é intutelável e faz as coisas que saem da cabeça dele, mas, com certeza, volta em um momento de desgaste muito grande de Lula. Tanto pelas declarações quanto pela falta de articulação política. Fecha aspas. Agora, vamos ao segundo ponto, o cenário econômico do país. Uma fonte ligada a Bolsonaro diz que, perto dos 100 dias de mandato, Lula teria pouco a mostrar na gestão da economia. Uma das principais batalhas do governo nessa área tem sido a queda da Selic, a taxa básica de juros, definida pelo Banco Central e que tem como objetivo controlar o avanço da inflação. A taxa atual é de 13,75% ao ano, considerada uma mais altas do mundo. A crítica do governo é de que nessa patamar a taxa de juros desestimularia o investimento privado, dificultando a geração de empregos e o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas geradas no país. E o crescimento do PIB é uma das principais metas de Lula. Segundo o último Boletim Focus, do mesmo Banco Central, a previsão é de que a economia cresça em torno de 0,88% e em 2023 Lula tem enfatizado que quer acelerar o andamento de obras e projetos que gerem empregos para alavancar o PIB. O governo fez uma campanha de críticas à taxa e ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Mas até agora não deu certo. O Conselho de Política Monetária, o Copom, manteve os 13,75%. Terceiro fator, em segundo pessoas próximas a Bolsonaro, os principais nomes da direita no Congresso ainda não conseguiram se transformar em protagonistas da oposição. Entre esses nomes estão o deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, a senadora Damares Alves, e o deputado federal Nicolas Ferreira, que foi o mais votado do Brasil em 2022, com 1,4 milhão de votos. Olha só o que diz o deputado Marco Feliciano. Abre aspas, a ala conservadora da direita ainda vê o Bolsonaro como a principal liderança do país neste campo. Ninguém surgiu neste tempo em que ele esteve fora e assumiu este posto. Fecha aspas. Agora, o último fator apontado para a volta de Bolsonaro. O plano de Valdemar da Costa Neto, o presidente de seu partido, o PL, de usar o ex-presidente e sua mulher, Michele Bolsonaro, como cabos eleitorais nas eleições municipais de 2024.
O partido já anunciou que Bolsonaro será seu presidente de honra, com salário de R$41 mil. O deputado Marco Feliciano, que é do PL, que disse que, com os 58 milhões de votos recebidos no segundo turno das eleições de 2022, o ex-presidente é o maior cabo eleitoral do partido no país. A meta é que o PL conquiste pelo menos 1.000 prefeituras no ano que vem, quase triplicando o número de cidades comandadas hoje. Em 2020, ainda sem Bolsonaro, a legenda ficou em sexto lugar, com 345 prefeituras. Para o deputado Capitão Augusto, com Bolsonaro viajando pelo Brasil, o PL poderia se transformar no maior partido do país em número de filiados. Ele lembra que a legenda elegeu a maior bancada da Câmara em 2022, com 99 deputados federais. No Senado, tem a segunda maior bancada, com 13 senadores. Eu citei esses 4 fatores para a volta do Bolsonaro para o cientista político Cláudio Couto. Segundo ele, esses pontos fazem sentido. Mas Couto lembra que nem tudo será fácil para Bolsonaro. Abre aspas, o problema dele é que vários esqueletos do armário estão aparecendo, o que torna a situação dele bem difícil, fecha aspas. Enquanto estava nos Estados Unidos, Bolsonaro teve de responder a crises como a da situação dos Yanomamis, que teve repercussão internacional, e a polêmica das joias presenteadas pela Arábia Saudita. Além disso, teve o impacto das invasões de bolsonaristas aos prédios dos 3 poderes, em Brasília. Segundo o professor, o desenrolar das crises de Bolsonaro vai determinar o impacto de sua volta na vida de Lula. Acho que Lula não tem nada a ganhar com ele aqui, a não ser que a situação judicial de Bolsonaro piore. Se nada disso ocorrer, o Bolsonaro circulando por aqui é ruim para o Lula. Pouco tempo depois de conversar com Cláudio Couto, o jornal O Estado de São Paulo publicou a informação de que a Polícia Federal já marcou a data do primeiro depoimento de Bolsonaro sobre o caso das joias. Pessoal, eu vou ficando por aqui, acredito que Bolsonaro está no caminho certo. Mas vamos continuar acompanhando as mudanças pelo retorno do Bolsonaro de perto. Obrigado pela audiência, se inscreva no canal, compartilhe e comentem. E até a próxima.